Eu acho que uma das piores atitudes que a gente pode ter quando quer começar algo novo na nossa vida é não ter paciência de esperar pelo processo de aprendizagem. Afinal, queremos estar prontos, mas para estar pronto, precisamos um dia começar. Porém, só vamos começar se tivermos paciência de esperar o nosso processo de aprendizagem. Se a gente pegar como exemplo um médico que já tem ali bastante experiência, já tem seu nome consolidado no mercado, um dia ele teve seu primeiro paciente. Assim como um professor que já teve mais de 500 alunos, um dia teve um aluno só. Ou seja, para chegar ao patamar de estar pronto, é preciso ter um início. Então, esse pensamento de que precisamos de estar pronto para começar algo é injusto e pode fazer você e pode me fazer também ficar parado e nunca começar algo novo na nossa vida. Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você ficou curioso, te peço que você pegue algo para comer ou para beber, fique confortável e vamos conversar. E é claro, sejam muito bem-vindos a esse podcast, no qual nós vamos passar aqui alguns minutos conversando, questionando e vamos ver até onde essa conversa vai ir. E para a gente abrir o nosso raciocínio, o tema desse vídeo hoje não vai ser para entender o porquê de estar pronto, mas sim o porquê não começamos algo na nossa vida. Por exemplo, eu quero que você pense agora. Pensa naquela situação, naquela vontade que você teve de começar algo novo. Seja um novo estudo, seja um novo emprego, seja qualquer coisa que seja nova. Qual foi o motivo, ou seja, qual foi o porquê de você não ter começado? Vou deixar você pensar um pouco. Se você quiser, você pode colocar nos comentários, mas qual foi o motivo de você não ter começado esse seu projeto? Possivelmente você vai me responder é que você não teve preparo ou suporte suficiente para ter começado. Estou certo? Isso é uma meia-verdade. Dependendo do que você vai fazer, você precisa sim de um mínimo de suporte. Por exemplo, se você vai começar a trabalhar com uma edição de vídeo, no mínimo você precisa de um celular ou de um dispositivo, um computador, um notebook, que você possa ali começar a editar e aos poucos comprando o equipamento necessário. Porém, sabe o que acontece muitas vezes? A gente espera ter o melhor computador, a gente espera ter o melhor celular para começar a trabalhar. Então, nesse sentido, o parâmetro que estamos colocando para nós mesmos é injusto. E a gente vai justamente no início desse vídeo. Precisamos começar antes de estar pronto. Mas esse pronto que eu estou falando é justamente no objetivo que a gente quer alcançar, que nunca alcançaremos se não começarmos. Eu acho que a base disso tudo, se a gente puder resumir, é comparação. A gente compara o nosso eu futuro com o estado que estamos agora. Mas isso é injusto, porque se a gente comparar onde a gente quer chegar com o que temos agora, a gente nunca vai ser uma comparação justa, até porque se eu quero ser um bom editor, por exemplo, e se eu quero ter um bom equipamento, eu vou conquistar com o tempo, eu vou conquistar com o fruto do meu trabalho. Note que primeiro eu preciso começar. Por exemplo, eu sou professor de música já tem mais de 10 anos. E uma coisa que é muito comum com meus alunos quando eles vão começar a perguntar sobre como é que funciona para entrar na aula é uma frase muito engraçada, ah, professor, eu nunca toquei nada não sei tocar nada, eu posso fazer aula de música? E talvez para você essa seja uma frase até que normal, mas pare e pense. Tira o cenário agora da música. Se você fosse matricular alguma pessoa numa escola para aprender a ler e a escrever, faz sentido você perguntar para o professor, ah, meu filho pode entrar na escola, ele não sabe nem ler e escrever. Faz sentido você perguntar isso? Não, não faz, porque justamente a pessoa está entrando lá para aprender. Mas você perceba que em outros lugares e outras situações, as pessoas precisam se sentir prontas o suficiente para começar. E isso não é uma verdade absoluta, isso pode travar muitas pessoas. Então isso é bem comum, as pessoas pensarem que para fazer aula de música, elas precisam estar prontas. Assim como também em outras áreas. Por exemplo, vamos supor que você que esteja me assistindo, seu sonho é começar a criar conteúdos aqui no YouTube. Então, qual a primeira coisa que você pensa? Ah, eu queria tanto começar a criar conteúdo no YouTube, mas eu não tenho um celular bom, eu não tenho um computador bom para editar, eu não tenho um microfone bom. Tudo bem que a gente tem que ter no mínimo ali uma coisa que dê para ver. Mas se você esperar ter o melhor equipamento para começar, pode ser que você nunca comece. Sabe aquela frase, finge até ser? Por um lado, eu acho que você pode pegar esse exemplo. Não no sentido de fingir, de mudar quem você é para poder fingir ser, por exemplo, um youtuber.
mas já começar a fazer dentro das suas possibilidades e gravar o vídeo já pensando em quem você vai ser no futuro. Nesse sentido, você não vai estar fingindo, você já vai estar, vamos colocar assim, tomando posse daquilo que você vai alcançar no futuro, mas não no sentido de mudar quem você tá entendendo? Então é ter esse entendimento que você vai passar pelo processo de aprendizagem. Isso demora tempo. Porém, quanto mais você adiar, quanto mais passar tempo, você ficar esperando as melhores condições para entrar, as melhores condições para você começar um novo emprego, um novo estudo, um novo hobby, o tempo só vai passar. E eu vou te falar, sabe qual é o melhor tempo para você começar algo na sua vida de novo? O melhor tempo é agora, porque você não sabe do dia da manhã. Pode ser que amanhã aconteça um imprevisto, pode ser que amanhã você não tenha dinheiro, pode ser que amanhã aconteça tantas coisas, isso é imprevisível, que isso sim possa te atrapalhar depois. Então, se agora você apenas tem uma vontade, mas tem ali uma real possibilidade de começar algo, comece. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula de música, eu não tinha os equipamentos que eu tenho hoje. Hoje em dia eu tenho vários instrumentos, eu tenho um computador bom, eu tenho uma sala aqui com o meu som, com as coisas que eu gosto de trabalhar, com quadro. Mas um dia eu só tinha um instrumento só. Eu tive que arrumar um cartão emprestado e comprar meu primeiro instrumento parcelado ali para eu começar a dar aula e ir na casa dos alunos. E hoje em dia eu tenho meu espaço. Note que no meu futuro eu já queria ser um professor com bastante aluno, o qual hoje eu já sou. Porém, no meu início eu não era aquele professor, eu precisei passar. Lembra do exemplo que eu te dei no início desse vídeo do médico e do professor? Todos eles, tanto um médico renomado, tanto um professor que já tem mais de 500 alunos, um dia ele precisou ter um só. Então é respeitar o processo de aprendizagem. E é claro, curtir esse processo. Por exemplo, eu comecei a gravar aqui para o YouTube só tem 2 meses. Se você for agora, der um pause e ver meus primeiros vídeos, se você quiser conferir, confere lá. Mas se você quiser conferir meus primeiros vídeos, você vai ver que já está bem diferente do que é hoje. Quando eu pego o meu primeiro vídeo, esses dias que eu estava vendo, eu não acho que o conteúdo dele foi ruim, até porque eu fiz com muito carinho e de uma forma que eu acredito bastante. Mas a forma que eu falei, a forma que eu editei e a imagem daquele conteúdo está me dando um pouco de agonia. Então, ou seja, não tem tanto tempo, mas olha só, desses 2 meses para cá, eu já aprendi a me comunicar melhor. Eu ainda não estou totalmente à vontade na frente da câmera, mas ainda assim eu já consigo ser muito mais desenvolto. Eu já consigo ter uma noção melhor de qual o público que vai me assistir. E isso tudo demora tempo. Quando você pensa, por exemplo, num vídeo, né, as pessoas às vezes não têm noção, mas quando você pensa num vídeo, por exemplo, de 10 minutos, você sabe qual é o tempo em média que ele demora para ser produzido? Por incrível que pareça, para quem está começando, é em faixa de 10 horas. Primeiro porque você tem todo o processo que até aquele vídeo ficar pronto. Você tem o processo criativo, que é de ter a ideia, de elaborar os roteiros, de começar a gravar. E para quem está começando, dependendo de onde você está, você pode demorar bastante tempo para gravar. Aí você tem o processo de edição, e no processo de edição, dependendo do computador, do dispositivo que você tem, pode demorar para renderizar, e dependendo do tipo de edição que você vai ter no teu vídeo, isso pode ser uma coisa muito extensa. Aí depois tem o processo de pós-vídeo, que é você pensar numa thumbnail, você fazer ali uma descrição otimizada para o seu vídeo e fazer toda a preparação para postar ele da maneira correta. Então, ou seja, um vídeo, quando você vê ele no seu estado pronto, ele teve todo um processo que a gente só vai aprendendo, né, e vai otimizando isso quando a gente vai fazendo. Então, ou seja, o meu objetivo é sim ter uma boa comunidade, é me conectar com você que está assistindo esse vídeo e ter aqui meu público fiel que vai estar realmente, genuinamente vendo meu vídeo de uma maneira que goste, né? Que seja um público que realmente goste de assistir. Essa é a minha vontade, né? De me tornar um criador de conteúdo excelente, de fazer o melhor conteúdo que eu possa fazer da maneira que eu acredito, para atrair justamente o público que queira assistir, mas de uma forma genuína. Mas para eu chegar nesse patamar, para eu chegar nesse lugar de ser um ótimo criador, eu preciso passar pelo processo de aprendizagem. E que processo é esse? É passar pelos erros, é passar pelos acertos também, pelas tentativas de criar novos formatos, até eu conseguir consolidar e entender que eu posso estar pronto o suficiente para ser considerado, por exemplo, um criador de conteúdo. Então, ou seja, a questão toda não é em estar pronto, a questão toda é como eu vou iniciar. Então, trabalhar isso na minha e na sua mente. Pode ser que
a comparação que você esteja fazendo é com uma outra pessoa. Ah, que fulaninho começou um canal e apenas um vídeo ele viralizou. Ah, que fulaninho que começou a gravar para tal rede social e em um vídeo ele viralizou. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas cada pessoa tem sua própria realidade e isso não é uma regra, vamos colocar assim, uma régua justa. Cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem suas próprias oportunidades, seu próprio, vamos colocar assim, suporte financeiro, poder aquisitivo, nível de suporte de pessoas mesmo por trás. Tem gente que já tem dinheiro para começar com uma grande equipe, uma pessoa responsável por editar os vídeos, uma pessoa responsável por fazer a thumbnail, uma pessoa responsável por fazer diversas coisas, e talvez você esteja aí sozinho com o seu celular, do jeito que dá para você fazer. Então, ou seja, a comparação, ela nunca é certa, ela nunca vai ser justa. Porém, se você ficar nesse pensamento que só vai começar quando estiver pronto o suficiente, pode ser que você nunca comece. Então decida hoje, você que está vendo esse vídeo, o melhor momento para você começar é esse momento. Então, se você tem vontade de ser um criador de conteúdo, se você tem vontade de começar uma nova profissão, se você tem vontade de começar um novo hobby, para agora e veja quais são as formas, vamos colocar assim, corretas de você começar isso o quanto antes. Se você quer começar um novo estudo, já começar a ver a faculdade que você quer fazer, qual é o curso, se você quer ser um criador, já começar a ver o nicho que você quer começar. Ou seja, não se dar desculpas, mas deixar de adiar o que você já quer fazer há muito tempo. Então, seja, se a gente puder tirar algo de aprendizado nesse vídeo é que nunca chegaremos no posto que queremos se não iniciar da forma que a gente estiver. Isso parece ser muito redundante, parece, mas vai por mim. Muitas pessoas, quantas pessoas eu já conversei, talvez você também já conversou com pessoas que têm diversos projetos, diversos sonhos, mas nunca fez nada, porque justamente ficou esperando o melhor momento. E talvez o melhor momento seja agora. Bom, se você gostou desse vídeo e ficou até o final, eu quero que você escreva a palavra aí começar, para eu saber que você ficou até o final. E é claro, quero divulgar aqui, né, para a gente terminar esse vídeo. Se você gosta de ler e você quiser ajudar o canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu livro de poemas que eu fiz com bastante carinho. Eu estou divulgando aos poucos. Eu tenho mais de 80 textos escritos e se você quiser acompanhar, quiser ler lá, vai ser um prazer. É isso, meus amigos. Até a próxima e tchau.